A paz do Senhor, povo do Senhor, povo de Deus. Mais uma exposição aqui e dessa vez de um assunto sério também. Hoje nós iremos falar sobre a declaração chamada confiança suplicante. Está claro? Ela está traduzida. Nós iremos falar sobre essa declaração que o Papa ele fez atualmente sobre a bênção de pessoas do mesmo sexo. Queridos, você quer saber sobre o que realmente o Papa falou? E sobre essa declaração, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Para quem ficar até o final, dê o seu like e comentar. Eu tenho um material que é exatamente o inteiro teor dessa declaração. Eu tenho ela em PDF. E eu vou deixá-la aqui, bem no meu canal, bem na descrição aqui do meu canal. E você vai poder pegar de graça. Eu vou deixar tanto a original em italiano, como vou deixar traduzida aqui. E traduzimos aqui especialmente para você. Mas iremos falar aqui de porções dessa declaração que vai trazer ao seu entendimento tudo o que você precisa saber. Será que realmente tudo que está sendo dito na mídia foi o que realmente estava dentro da declaração confiança suplicante? É isso que nós queremos falar. Será que agora tudo pode? Será que agora foi uma abertura para tudo acontecer? Será o que está acontecendo? Nós iremos falar sobre essa bênção que agora está sendo a pessoas do mesmo sexo. Iremos saber em que contexto a declaração ela está falando sobre isso e quais são as regras que isso vai implicar. Se você quer ficar comigo até o final, vem comigo. Bom, queridos, esse é um estudo muito sério, demandou muito trabalho, não foi fácil fazer ele, porque eu tive que ler mais de 10 páginas e é sim uma declaração complexa que, se você não tiver o entendimento, se você não ler, não reler, se você não tentar entender o que está ali, você vai acabar tendo uma interpretação, até porque nós sabemos que, infelizmente, há sim tipos de interpretações que podem causar muita dúvida e até mesmo confusão. Mas é exatamente o que não queremos aqui, nós queremos trazer o entendimento completo. Então, você quer entender mais sobre essa declaração que o Papa deu? Veja só, o primeiro trecho que eu vou deixar aqui na tela para você ver, que diz o seguinte: a presente declaração mantém-se firme na doutrina tradicional da Igreja sobre o matrimônio, não permitindo nenhum tipo de rito litúrgico ou bênção semelhante a um rito litúrgico que possa causar confusão. Então veja que a declaração, isso aqui está bem no começo, tá, queridos? Vocês vão ter acesso a esse material que eu estou aqui compartilhando no inteiro teor, do início até o final. Para quem gosta de ler, para quem gosta de estudar, você vai poder ver. Mas o primeiro momento, a declaração é que ela está dizendo que, para não trazer confusão, ela está afirmando, ela está deixando claro que a doutrina tradicional da Igreja sobre o matrimônio, ela não vai se confundir nem com rito litúrgico, nem com bênção semelhante, tá, queridos? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Veja o que vai dizer mais. E é precisamente neste contexto em que se pode entender a possibilidade de abençoar os casais em situações irregulares e aos casais de mesmo sexo, sem validar oficialmente o seu status, nem alterar de modo algum o ensinamento perene da Igreja sobre o matrimônio. Então aqui está o X da questão em uma grande parte. Primeira coisa, ele vai dizer aqui que a possibilidade de abençoar casais em situações irregulares, aquelas pessoas que não estão casadas legalmente ou estão em situações, complicadas, e a casais do mesmo sexo, essa declaração, essa bênção, ela não vem para validar o status. Ela não veio de uma pessoa solteira dizer, agora vocês são casados. Não. A bênção não tem essa finalidade. E de modo algum também ela vem alterar o ensinamento perene da Igreja sobre o matrimônio. Então, ou seja, não mexe em nada com o ensinamento da Igreja e muito menos essa bênção tem o objetivo de mudar o status da pessoa como um casamento. Então, a pessoa que vai lá pedir a bênção, ela não está indo lá para se casar, ela está lá para pedir a bênção. Então, esse é o pensamento que nós temos que aqui dizer que a declaração está dizendo. Então, queridos, às vezes a pessoa, então o Papa já abriu, então agora os padres vão fazer casamento. Não.
Não é isso que está dizendo a declaração, não. Tá? Vamos entender mais o que está dizendo aqui. Eu vou falar em algumas partes, como eu disse aqui, eu não vou conseguir falar tudo que eu poderia falar, porque a declaração é muito grande, muito grande. Mas eu vou falar dos pontos mais importantes, vocês vão entender isso. Ele diz que a grande bênção de Deus é Jesus Cristo, e o grande dom de Deus é seu Filho. E eles dão uma referência exatamente em Romanos capítulo 5, verso 58. Então aqui nessa declaração, inclusive, eles vão detalhar vários versículos dos quais eu vou ler para vocês. Vou ler o versículo e vou ler também do que se trata, não falando no inteiro teor, mas vou falar do que se trata aquele versículo e depois você pega na sua casa, você lê, se aprofunda para você entender em que eles se basearam, em quais versículos. Isso vai abrir muito o seu entendimento para você ver se realmente qual é a linha de pensamento que essa declaração está se pautando e se baseando. E olha o que diz mais. Tomou em consideração algumas perguntas, tanto formais como informais, sobre a possibilidade de abençoar casais do mesmo sexo e sobre a oportunidade de oferecer novas precisões. Isso, queridos, você vê na própria declaração que foi feita agora no dia 18 de dezembro de 2023, isso já vem sendo discutido, já vem sido conversado internamente pelo dicastério desde 22 de fevereiro de 2021, que eles conversam sobre perguntas formais e informais, sobre a possibilidade de abençoar casais de mesmo sexo. Então, aqui também na declaração ele vai dizer assim, ó, isso aqui não foi de uma hora para outra não, tá? Isso não aconteceu assim de papum, pronto, não. Ele aconteceu, já vem sendo uma coisa discutida pelo dicastério desde o dia 22 de fevereiro de 2021. Isso é uma coisa que já vem, né, sendo conversada. E aí, no título que está dizendo assim, a bênção no sacramento do matrimônio. Olha o que vai dizer. Na parte que eu destaquei para falar com vocês. Trata-se de evitar que se reconheça como casamento algo que não o é. Portanto, são inadmissíveis ritos e orações que possam criar confusão entre o que é constitutivo do matrimônio, como união exclusiva, instável, indissolúvel, entre o homem e uma mulher, naturalmente aberta a gerar filhos, e o que a contradiz. Esta convicção baseia-se na perene doutrina católica do matrimônio. Então, mais uma vez, eles vão falar aqui sobre a bênção no sacramento do matrimônio, que realmente é o casamento. E aí eles vão falar e deixar bem claro que aqui eles estão evitando qualquer tipo de confusão, principalmente naquilo que é casamento e aquilo que não é. Não é reconhecido como casamento para eles. Então, queridos, é inadmissível que ritos, ou seja, liturgias, orações, elas possam criar confusão sobre esse tema. Então eu estou falando tudo isso para que vocês possam entender, porque aqui eu estou nesse canal, eu estou trazendo a informação da fonte, da declaração publicada que foi tirada da fonte oficial. Eu não estou aqui trazendo coisa da minha mente, e aqui você só vai ver isso aqui. Outros você vai ver falando uma coisa que tirou da mídia e tudo mais, mas aqui eu estou falando exatamente o que está na declaração, que inclusive eu vou compartilhar com todos aqueles que ficarem até o final. Olha o que diz mais. Por este motivo, as bênçãos têm por destinatário as pessoas, os objetos de culto e de devoção, as imagens sagradas, os lugares de vida, de trabalho, de sofrimento, os frutos da terra e do trabalho humano e todas as realidades criadas que remetem ao Criador e que, com sua beleza, o louvam e o abençoam. Eles estão falando o motivo das bênçãos e para onde é destinado. Para qual o destino dessas bênçãos podem ser feitos? São feitos também para imagens, para objetos de culto, para pessoas, para frutos da terra, do trabalho, entre outras coisas. Então eles estão aqui falando sobre quem é o objetivo, o objeto ou destino de ser abençoado. Bom, amados, olha só, eles vão também tratar sobre a bênção sacerdotal que se encontra em Números capítulo 6, versos 24 até o 26. Quem não conhece a bênção sacerdotal?
todos conhecem. Também nós vamos aqui falar sobre todas as bases, assim, todas não vou exagerar porque não consigo falar de todas as bases. Mas olha as bases bíblicas para que eles possam falar sobre bênção, abençoar. Primeiro, eles vão falar sobre Gênesis, no seu capítulo 14, verso 19. Ele vai falar sobre Melquisedeque, o rei de Salém, abençoando Abraão. Depois ele fala de Gênesis, capítulo 24, verso 60. Rebeca, que abençoou seus parentes antes de se tornar esposa de Isaac. Depois, em Gênesis 27, 27, ela vai falar sobre bendizer ao filho Jacó. Depois, Gênesis 47, 10, onde Abraão vai abençoar o faraó. Olha que eu só estou dando uma palavra assim para você estudar. Gênesis 48, 20 é quando os netos Efraim e Manassés são quando Jacó vai abençoar Efraim e Manassés. Agora nós vemos aí Gênesis 49, 28, quando todos os 12 filhos são abençoados. Êxodo 39, 43, Moisés e Arão abençoam a comunidade. Levítico. E nesse contexto, queridos, de Moisés e Arão abençoarem a comunidade, eles colocam aqui que os chefes das famílias abençoavam seus filhos em ocasiões dos casamentos, antes de irem viajar, na proximidade da sua morte. Estas bênçãos eram como um dom abundante e incondicional. Isso tudo, queridos, está trazendo o quê? Eles estão justificando por que eles estão dando a bênção para pessoas do mesmo sexo. Eles estão pegando na Bíblia um contexto para poderem dizer por quê, por qual motivo a bênção está sendo oferecida, está sendo aberta para pessoas do mesmo sexo e pessoas com casamento irregular. Bom, queridos, é claro, evidentemente, que para nós aqui, que lemos a palavra, estudamos a palavra, nós sabemos que a bênção ela tem um contexto bem diferente daquilo que vai ser dito. Mas eu quero trazer aqui para vocês o que realmente foi dito, o que realmente a declaração fala, para que ninguém possa trazer aí uma... Vocês vão ver vários canais aí falando sobre, houve uma abertura, para que uma coisa a declaração está dizendo. Olha o que diz aqui e que é muito importante você parar para analisar. Presta bem atenção no que diz aqui nesse trecho. A bênção se transforma em inclusão, entendeu aí? Inclusão, solidariedade e pacificação. É uma mensagem positiva de consolo, atenção e encorajamento. A bênção expressa o abraço misericordioso de Deus e a maternidade da igreja que convida o fiel a ter os mesmos sentimentos de Deus para com seus próprios irmãos e irmãs. Veja que o contexto ele está trazendo o seguinte, olha, a bênção ele é algo que transforma em inclusão, solidariedade e pacificação. E aí ele vai dizer sobre todos os benefícios que é a bênção e tudo mais, e como a bênção ela se expressa através da igreja. Bom, agora veja esse outro ponto. O Papa Francisco exortou-nos a contemplar com atitude de fé e de misericórdia paterna o fato de que quando se pede uma bênção, está se expressando um pedido de ajuda a Deus, um pedido de poder viver melhor, uma confiança num Pai que nos pode ajudar a viver bem. Vem mais. As pessoas que vêm espontaneamente a pedir uma bênção mostram com esta petição a sua sincera abertura, a transcendência, a confiança do seu coração que não se confia apenas nas suas próprias forças, a sua necessidade de Deus e o desejo de sair das estreitas medidas desse mundo encerrado nos seus limites. Bom, queridos, eu vou tentar resumir toda essa palavra extensa, que o que está querendo ser dito aqui, o Papa ele diz o seguinte, olha, o pedido quando se pede uma bênção, a pessoa está pedindo ajuda, a pessoa está pedindo socorro, ela não se vê forte o bastante, não se vê com a força dos seus braços, com a sua força natural para conseguir transcender, conseguir superar as dificuldades da vida e também não confia em si. E essa pessoa quer viver uma vida necessitando de Deus e saindo da limitação do mundo. É
resumidamente o que está dizendo a declaração, tá? Que na verdade a bênção é um pedido de ajuda. E todos nós sabemos que todas as pessoas que quando vão pedir alguma coisa, oração, bênção, é porque realmente estão desesperados, isso independente de credo, de opção da pessoa sexual, independente do que for, a pessoa está pedindo ajuda. E, é claro, nunca foi objeto de negação de nenhum pastor abençoar essas pessoas, orar, mas orando e abençoando, é claro, pedindo a Deus que o Senhor dê oportunidade, que o Senhor abençoe, que o Senhor traga ali, que a pessoa venha se converter, venha ter uma vida, enfim. Olha o que diz mais aqui. As bênçãos são valorizadas como atos de devoção, que encontram o seu lugar próprio fora da celebração da Eucaristia e de outros sacramentos. Muito importante essa afirmação da declaração, por quê? Como a gente disse aqui, logo no início, essa palavra do Papa, ela não deu abertura em nenhum grau para que fosse o casamento de pessoas do mesmo sexo. Tanto que, até mesmo, ela não vai encontrar lugar para celebração de Eucaristia, ou seja, quando tiver um culto, não vai ter esse tipo de bênção aberta para todo membro, toda a membresia, não vai estar vendo isso. Então, veja, e outros sacramentos. Então, tudo que tiver sendo aberto ao público não é uma coisa que vai acontecer com essa bênção. Essa bênção vai ser um evento privado limitado a pessoas, tá? Então, vai acontecer sim. O padre ele vai poder fazê-lo, mas não vai ser aberto numa celebração ou então nos sacramentos que são de forma que acontece, mas é particular, vai ser limitado ali o número de pessoas e tudo mais. Inclusive, antecipando aqui, até a vestimenta vai ser diferente, tudo porque, mais uma vez dizendo, não é um casamento, tá? Ali não está mudando o status da pessoa, não está lhe declarando, você está saindo de solteiro para casar. A declaração deixou bem claro isso lá atrás. Assim nós, para Deus, somos mais importantes do que todos os pecados que nós podemos cometer, porque Ele é Pai, é Mãe, é amor puro, e Ele nos abençoou para sempre, e Ele nunca vai parar de nos abençoar. Isso, mais uma vez, justificando porque ainda assim está sendo dada essa bênção. Tá? Agora, veja que aqui é um tópico específico sobre as bênçãos de casais em situações irregulares e casais do mesmo sexo. Aqui nós chegamos no ponto onde ele está tratando exclusivamente desse tópico em questão. E eu vou falar daquilo que eu achei mais interessante, mais pontual. Veja o que diz. No horizonte aqui delineado, coloca-se a possibilidade de bênçãos de casais em situações irregulares e de casais do mesmo sexo, cuja forma não deve encontrar nenhuma fixação ritual por parte das autoridades eclesiásticas, para não produzir confusão com a bênção própria do sacramento do matrimônio. Mais uma vez, ele está afirmando e reafirmando. Não vai haver nenhuma fixação ritual, nenhuma parte para confundir, trazer confusão, trazer qualquer tipo de parte contrária, que possa entrar em colisão, em confronto com a bênção própria do sacramento do matrimônio. Não é para isso, não é isso. Nestes casos se impõe uma bênção que não só tem um valor ascendente, mas é também a invocação de uma bênção descendente do próprio Deus sobre aqueles que, reconhecendo-se desamparados e necessitados da sua ajuda, não pretendem a legitimidade do seu próprio status. Não buscam a legitimidade do seu próprio status. Estão entendendo? Então aqui, mais uma vez, eles estão reforçando porque eles não querem trazer confusão e também o porquê que eles estão fazendo. E aqui eles falam que as pessoas estão reconhecendo a sua necessidade de ajuda, eles estão precisando, mas, mais uma vez, sabendo que não pretendem a legitimidade do seu próprio status, tá, queridos? Outra parte aqui que diz sobre esse tópico específico, ele fala, e esta uma bênção que, embora não se inclua no rito litúrgico, une a oração de intercessão à invocação de ajuda de Deus daqueles que se dirigem humildemente a Ele. Mais uma vez,
Quantas vezes, de fato, através de uma simples bênção do pastor, que neste gesto não pretende sancionar nem legitimar nada, as pessoas podem experimentar a proximidade do Pai que transborda os méritos e desejos. Bom, queridos, antes de eu passar para próximas aqui, que são muito importantes, eu quero dizer que também há um arbítrio dentro da declaração que deixa à vontade o padre para aceitar dar a bênção para pessoas, casais de situações irregulares e casais de mesmo sexo. Então, se o padre ele não se sente confortável, à vontade, ou então, não sei, se ele não concorda, ele não tem obrigatoriedade de fazê-lo. Tá? Também está dizendo isso aí. Veja que diz mais, nesse sentido é essencial acolher a preocupação do Papa para que estas bênçãos não ritualizadas não deixem de ser um simples gesto que proporciona um meio eficaz para fazer crescer a confiança em Deus nas pessoas que a pedem, evitando que se tornem um ato litúrgico ou semilitúrgico semelhante a um sacramento. Em todo momento há uma preocupação muito grande de que venha assim ser assegurado o direito da pessoa ser assistida no seu momento de necessidade, para que a pessoa seja abençoada, mas levando em consideração que em nenhum momento vai sempre se ressaltar que não é um ato litúrgico ou semilitúrgico, e nem mesmo semelhante a um sacramento. A todo tempo está se revelando aqui uma preocupação e até uma enfática nesse ponto. Tá bom, queridos? Veja o que diz mais. De qualquer forma, precisamente para evitar qualquer forma de confusão ou escândalo, quando a oração de bênção a solicite a um casal em situação irregular, mesmo que se confiem à margem dos ritos previstos pelos livros litúrgicos, esta bênção nunca se realizará ao mesmo tempo que os ritos civis de união, nem conexão com eles, nem mesmo as roupas, os gestos, as palavras próprias de um casamento. O mesmo se aplica quando a bênção é solicitada por um casal de mesmo sexo. Então você está vendo, em todo tempo, a bênção ela vai ser dada nunca dentro de, ou então no mesmo tempo de ritos civis, de união, nem em conexão, nem nada parecido. Até mesmo roupa, gestos, palavras, o que vai ser falado não vai estar enquadrado nesse tema e nesse contexto. Está muito claro aqui, tanto em situações irregulares de pessoas, como de mesmo sexo. E, assim, queridos, eu sinceramente, eu teria algumas coisas mais para falar, mas é muito grande, eu já deixei bem claro aqui, eu acredito que vocês já devem ter visto, eu precisava trazer a declaração no seu inteiro teor aqui, que eu vou disponibilizar para todos aqueles que ficarem até o final, e vou liberar, sim, para que vocês façam o download. Peço que vocês leiam com muita atenção, peço que leiam com oração até, para que vocês entendam. Apesar da minha opinião pessoal, tá? O meu objetivo desse estudo é trazer o que na verdade foi essa declaração do Papa e essa declaração formalizada. O que aconteceu? O que ele na verdade quis dizer? O que ele realmente está autorizando fazer? Então, muitos estão falando coisas, estão dando abertura para muitas outras, mas aqui estou trazendo aqui o que realmente está na declaração, que é chamada de Declaração Confiança Suplicante, que foi datado em 18 de dezembro de 2023, e vocês vão poder ver que há toda uma referência extensiva de tudo que foi falado, sobre de onde também foi tirado, e tem os anos também, tudo mais. Então, queridos, espero ter abençoado a sua vida para que você entenda. Quero saber a sua opinião. Será que você tinha ouvido outras coisas sobre isso? Não tinha ouvido ainda esse contexto tão específico, tão direto, tão aberto? Se não tinha ouvido, coloca aqui nos comentários. Também se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais. Vamos passar para todo mundo, queridos, aqueles que precisam de conhecimento, e vamos passar a verdade. Não vamos passar meias palavras. Vamos passar o que realmente foi dito e que foi, com certeza, legalizado ali, declarado e escrito. Que a paz de Deus esteja sobre ti.